E eu vou começar já com a pergunta na jugular do nosso querido John. A gente estamos aqui nessa época falando de Chat GPT, para quem não sabe, é a nova inteligência artificial. Estamos aqui em mais um episódio do Further Than Fluence, podcast Further Than Fluence. Eu sou o Edu Mendes, estrategista digital, e minha função aqui é pegar produtos foda igual desse cara aqui e trazer para a área digital. E estou aqui com... John Coelho, English teacher, communications facilitator, meme creator, and new Instagrammer, I guess. Excelente, excelente. Yes. Cara, e a nossa função aqui nesse podcast é fazer você melhorar rápido seu inglês, até ter um nível de confiança que você consiga conversar com qualquer pessoa. Por que o ChatGPT não vai substituir os professores de inglês? Vamos ver. Eu não tenho a resposta na ponta da língua. Eu não acho que vai substituir, mas eu não tenho a resposta. Eu acho que a pergunta é: o ChatGPT vai pegar o lugar, não tô sabendo falar isso, vai substituir o professor de inglês, porque aí fica no aberto. E eu acho que a resposta é que vai, em partes, como vai substituir um monte de coisa, mas tem coisa que não vai. Então, por exemplo, para o e-mail, ele pode. Agora, se eu quero viajar e eu quero falar inglês com a pessoa, é por isso que os 3 pilares, né, que você ensina, eles são fenomenais. Porque como é que o ChatGPT vai conseguir desenrolar as coisas que eu gosto se eu não falar? Né? Sim. As coisas da minha vida. Não é só isso. Tipo, a não ser que a gente nós estivemos integrados com tipo Neuralink ou alguma coisa do modelo, alguma coisa mais rápido do que o celular, você não vai... Wait. ChatGPT, can you answer for this in English? É um estilo de vida meio chato. Né? Eu já vi esses tradutores. Imagina, você... eu acho que ninguém quer isso, não. Aí sim, se o povo tá assim, eu quero isso, aí eu perdi meu... E você viu, e esse negócio do Neuralink que você falou é interessante. Eu não sei quando que foi, mas o Elon Musk anunciou que em 6 meses, aí eu não sei quando que foi, vai ter a primeira vez que um teste onde um cego vai voltar a ver. Sim. Você viu isso daí? Doido, demais. Caraca, ele falou mesmo que tenha nascido cego. Eu sei que ele tinha falado que esse era o começo, que era tipo... Porque sempre tem que ter uma motivação, tipo, pro bem ou pra poder usar como teste, né? Tipo, vamos ver se dá certo. Eu lembro que ele tinha falado isso, não sabia que era agora. Será que... Então, aí eu fico pensando, né? Vai fazer funcionar alguma coisa e vai dar um comando pro cérebro. Será que, cara... Ele explicou isso, acho que foi no podcast do Lex. O negócio enxerga... Eu sei que ele estava explicando que falta alguma parte da conexão. Então ele vai conseguir saltar onde que tá essa falha. Cara, aí, os detalhes. Olha a parada, velho. Olha a parada que eu fico imaginando. Imagina a pessoa... É estímulo. Ele pega um estímulo visual, codifica e joga direto na parte do cérebro que sabe interpretar essa parada. Sei lá como que faz essa parada. Cara, se eu trocar o estímulo visual por um estímulo verbal, dá a mesma coisa. Eu falo pra você, oi, bom dia. Aí o Neuralink lá, o sistema, capta a minha voz, a vibração mecânica da minha voz. Ó, ele falou oi, bom dia. E dá um impulso no córtex pré-frontal que fala assim, ó, ele tá... Não precisa ser exatamente da bom dia, ele tá te cumprimentando. Good morning. Entendeu? Aí tá interpretando. O que o cérebro da pessoa vai escutar na cabeça? Como se fosse o próprio pensamento. Good morning. Então, teoricamente, cara, viajando aqui, né? A pessoa poderia falar e a outra entender na hora. Depende. Se você for pensar que a base da comunicação é imagética, tipo, aquela história do Imagine two black horses running through the forest, que eu usei esse exemplo outro dia. Então, às vezes não precisa nem da língua. Você vai providenciar as palavras à base da imagem que está vindo da sua cabeça.
É Tipo, eu não maneiro. sei, good morning. Aí, às vezes você imagina isso aí, alguém andando assim, acordando de manhã no sol, até o. Good morning. Eu falei, yeah. Caraca, uma noite na cama, então com isso daí ferrou, né, cara? Acabou muita parada aí, né? Oh, foi interessante. Isso daqui foi um. São minhas aulas favoritas. Que temos aulas de gramática, temos aulas onde que a gente pratica um skill, tem jogo, tem várias coisas, mas tem aula que é para você solta a pergunta e vê o que sai, né? E cada pessoa tem sua perspectiva, tem a sua história natural diferente. Agora, uma coisa que me surpreendeu essa semana foi que a grande maioria dos meus alunos acha que isso vai abrir mais oportunidade do que fechar a porta. Você diz em Quase todos. forma geral? Sim, a Eu também pergunta foi o acho. seguinte: eu tenho uma brincadeira que é o seguinte, então eu vou te fazer a pergunta, porque Vai lá. isso é uma atividade que faz no TOEFL, onde que você tem que escolher um lado. Imagina você tá argumentando política, onde que você, Rapidinho, você só escuta um lado. rapidinho, John. O que é TOEFL? Pra quem tá escutando e não sabe o que é. Eu não tô lembrando o que é a sigla, mas Aham. ele é a prova de proficiência em inglês, especificamente para quem vai fazer faculdade nos Estados Unidos. Tem muitos lugares que aceitam, pode ser A, B, C ou D, mas o foco principal do TOEFL é o ingresso na faculdade americana. Por quê? As perguntas são simulando, vamos falar, um professor falando, são atividades em campus, tudo é mais voltado para o acadêmico. Então, você pega É um certificado. Sim. É um certificado. Ok. Igual tem o IELTS, que tem uma versão que às vezes é mais exemplo cotidiano. Mas o TOEFL é especificamente para quem vai fazer faculdade. Não, beleza. E aí, eu diria que é cada área, reading, speaking, listening, writing, cada um tem um macete, algum hackzinho que meio que te salva, onde que agarra as pessoas. Igual reading é velocidade. Se você parar para ficar tentando ler toda a palavrinha assim, chega no final você não termina a prova. O listening é você saber escutar e fazer as anotações certas, tipo em uma, duas palavras. O do speaking é isso. Escolhe e vai. Sabe? Você não, porque eles te dão duas opções. Você prefere viajar para praia ou para montanha de esqui? Não interessa. Você escolhe uma e. Escolhe um e vai. Aí eu falo que você tem que imaginar que você está argumentando de futebol, de política. Aí você só escuta seu lado. Então essa é a brincadeira que eu faço com meus alunos quando às vezes, a maioria das perguntas boas, a resposta começa, depende. Sim, sim. Não vale essa resposta para aula de inglês. Eu gosto de fazer eles defender o argumento. Aí quase todos falaram, I'll give it to you. Não, beleza. Mas aqui, ó, só pro pessoal. É porque você foi dar o exemplo com o TOEFL, e às vezes o pessoal que tá escutando a gente não sabe. Só pra eu. A sigla, né? Test of English as a Foreign Language. Beleza? Mas quanto caso aí que você tava falando? Do exemplo? Isso, do exemplo. Não, você que vai ter que resolver. Vou postar aqui no Google Meet, você responde. You can agree or disagree. Okay. Não vale, depende, não vale você responder e depois falar, mas... Não, você tá falando do teste do TOEFL? Não, é o estilo da pergunta do TOEFL. Não, pô, é porque lá atrás você tá... É isso, aí eu só perguntei TOEFL. Essa pergunta é o que atrapalha as pessoas, porque é pessoal. Então, eu tem 4 perguntas do Speak. Nas antigas era 6, 2 pessoais e 4 técnicos, ou tipo, com os exemplos específicos. Agora são 3 desses exemplos específicos. Você já meio que sabe o formato. Tem um que são 2 alunos discutindo sobre alguma coisa da faculdade. Aí você tem que falar, normalmente, o que a pessoa discorda, mas às vezes é com o que a pessoa concorda com a mudança. A, B e C. Você lembra dos 3 exemplos, terminou, certo? Agora, esse que é do pessoal, tem povo que trava. Tem povo que pensa, os 2 são bons, aí você já tem que falar e já começa mal, e a prova toda foi mal, por causa dessa pergunta que eles erraram. Mas aí Não, é porque isso aqui é legal de podcast, a gente vai conversando, a gente vai dar... Mas eu vou te trazer de volta. Você começou a falar por que seus alunos acham que o ChatGPT vai abrir mais
Não, eu não vou responder isso, não. Você que vai ter que se virar. Não, aí você pergunta pra você. Só que você começou a contar um exemplo. Você começou a dar um exemplo. Aí você falou do TOEFL, no meio do exemplo. Aí eu falei assim, tá, mas talvez alguém esteja escutando, a gente não sabe o que é TOEFL. Só explica pra gente o que é TOEFL. Lembra do exemplo então, aí? É isso, da prova. Mas eu não teve nenhum exemplo específico. Não, eu te interrompi no meio do caso. Foi mal. É que só pra explicar o que era TOEFL. Tchau. Você aqui. Do you agree or disagree with the following statement? Galera, maioria de perguntas boas na vida Cadê? Você vão mandou envolver pra mim? Vou mandar aqui no Google Meets agora. Vão envolver um depende, mas só para prática de inglês, eu te convido a pegar só um lado do argumento. Imagina que é um debate com advogado. So pick one side. Do you agree or disagree with the following statement? Peraí que não abriu toda. AI will increase job availability in the future. Ah, tá. Do you agree or disagree with the following statement? AI will increase job AI will increase job availability in the future. Availability. Cara, eu acho que I guess no. I guess it You disagree. Won't. I disagree. I guess will not generate more jobs, but I guess the jobs will remain as much as they are today, but we will not improve. Adapt, need, evoluir, evolve. Our society will evolve because we have to use our brains to develop new kinds of jobs, of works. So there are a lot of things that as like we were talking earlier, that now ChatGPT can read or can write an email. So maybe it it can it can write very good emails or sales letters and kick off the copywriters or kick something out like the that. copywriters. Kick out the copywriters. So a lot of all the people that will lose their jobs because of the AI will substitute them. We have to use the brain to think about new ways to work. And when we stop to think about what we can do to win money, we always what? No, it's good. Earn money. We just earn money from our work if we help some people, or solve a problem or something like that. Do something useful. Yes, and if a lot of people start to think about new ways of solving new problems will be around us in the future. They'll appear. And I guess all the society will evolve. So I disagree. It will not generate more jobs, but different jobs, and they will make our society evolve. Beleza. Acho que eu tô muito tempo sem falar inglês, cara. Eu me senti mais travado. Talvez sobre um assunto que eu não entendo muito. Não, foi só uma questão que eu acho que é relevante, que o jobs, ele é contável. One job, two jobs, different jobs. E o work, não. Aí não existe works. E tem umas exceções, mas não vamos trabalhar. Falando de trabalho, é o work. Quando eu estava falando, gerou essa dúvida. Eu posso tratar job como se fosse emprego mesmo? Sim, emprego, mas às vezes é tarefa.
Então, aqui, bom, talvez vou até usar isso para um post. You had one job. One job. One job. Eu gosto de pensar que tem um começo e tem um fim. É uma tarefa inteira. Your job is this. Você tem que começar, vai lá e terminar. E your work é um pouco mais aberto. É o seu trabalho, é como normalmente que você faz alguma coisa, mas you're putting in work pode ser indo para academia. Tem que ser remunerado. Isso aí. Yes. Entendi. Beleza, cara, já estamos... Terminou? Não, eu tô pensando só em inglês. Não, é isso mesmo. Cara, já estamos com 20 minutos aqui, mas vamos nos apresentar, né? Estamos aqui em mais um episódio do Further Than Fluence, podcast Further Than Fluence. Eu sou o Edu Mendes, estrategista digital, e minha função aqui é pegar produtos foda igual desse cara aqui e trazer para a área digital. E estou aqui com... John Coelho, English teacher, communications facilitator, meme creator, and new Instagrammer, I guess. Excelente. Yes. Cara, e a nossa função aqui nesse podcast é fazer você melhorar rápido seu inglês, até ter um nível de confiança que você consiga conversar com qualquer pessoa. Beleza? E hoje nós estamos conversando sobre muito assunto. Quem pegou aqui, estamos aqui se apresentando no meio do caminho, tá tudo bem, é sempre um bate-papo, sempre para fazer você melhorar rápido o seu inglês. E eu vou começar já com a pergunta na jugular do nosso querido John. A gente estamos aqui nessa época falando de ChatGPT, para quem não sabe, é a nova inteligência artificial. Nova não, né? Muito recente. Divertido. É bem legal, a gente inclusive sugere, entrem lá, brinquem, fuçem, vocês vão ver que é fantástico, é incrível. Inclusive, John, eu fiz um teste. Eu fiz assim, me escreva uma redação estilo... Eu fiz 2 comandos só, na primeira não entendeu. Escreva uma redação estilo Enem, comparando... Não, a respeito das coisas em comum entre Jesus e Bolsonaro. E você fez isso em português? Tá, já português. Legal. Mano, deu certo? Perfeita a redação, cara. E eu botei o número de palavras, né? Número de linhas, até tantas linhas. Perfeita a redação. Isso é interessante. Teve um update no dia 9 de janeiro, isso na versão em inglês. E uma das suas primeiras perguntas foi para simular uma conversa entre Jesus e Yoda. E aí depois do dia 9 já não pode mais. Tipo, ele não fala nada que tem, tipo, com a palavra Jesus no meio. Ele ficou mais meio que cauteloso nas respostas dele. Deu pra ver a diferença entre antes e depois do update. Não, eu fiz antes do dia 9. Ele tá mais... não pode falar isso. Que eu botei assim, entre as coisas em comum. E aí foi legal, a Aninha tava comigo e é incrível, porque realmente, imagina, teve que rever, e demorou o quê? 3 segundos. Teve que rever a vida toda de Jesus, né? Tudo que você tem aí nos dicionários do Bolsonaro, e encaixar se é que tem alguma coisa em comum. Falaram, os dois são figuras públicas, os dois incitaram, né, grandes mudanças de comportamento, aí ficou falando uma coisa bem interessante. E, pessoal, a gente não fala de política aqui não, tá bom? Foi somente um teste que eu fiz para convidar vocês a trabalhar no ChatGPT. E aí, né, o John aqui... Ô, John, conta pra gente aí, qual que foi a sua experiência com essa aluna aí? O que você fez aí de inglês? Daqui a pouco eu vou mandar a pergunta, hein? Eu vou uns insights, umas coisas legais que eu vi essa semana. Primeiro, que nós estamos voltados à aprendizagem do inglês, eu acho importante começar com isso. Então, vantagens. Vamos dizer que você quer melhorar sua escrita, mas às vezes você não tem alguém para te corrigir. Escreve do jeito que você consegue e pede para ele te corrigir. Então, vai conseguir te dar as dicas, tudo. Você vai poder fazer a comparação, você vai ver o que deu errado. Outro motivo que eu gostei dele essa semana foi para responder o e-mail. Uma aluna minha, ela recebeu um e-mail, uma aluna nova, ela começou comigo esse ano, ela fez uma aula experimental em dezembro, mas ela recebeu um e-mail e ela queria recebeu um e-mail em inglês, e ela queria responder que ela não ia poder participar de uma reunião e queria indicar um colega dela
que era, vamos dizer, o mais adequado para a situação para fazer a reunião, o meeting in person. Aí eu coloquei o e-mail para ver, e primeiro o chatbot não entendeu. Fez meio que o mesmo e-mail, só que só incluindo o colega dela. Aí, não, que você está invertendo as pessoas. Aí acertou, mas achou que a pessoa que mandou o e-mail que tinha apresentado o colega. Não, a gente que quer apresentar o colega para ele. Tipo, no terceiro comando, perfeito. E ainda parece que ainda ele tem meio que um senso de humor, porque inclui os detalhes, porque não, o Vitor que eu vou te apresentar, um charme de pessoa, sabe? Ainda acrescenta um pouco a mais, sabe assim, que é isso? Deve ter pegado até no perfil do Insta para dar uma colorida na resposta. Isso foi bem interessante. E processos... da guerra, fala da guerra aí, cara. A gente começou aqui, a gente já começou aqui o podcast, né? Ele já mandou para mim e falou assim: olha essa guerra aqui. Esse eu posso dar o share. Eu já te mandei a foto, você pode. Mandou, vou botar. É que eu leio aqui, é rápido. Uma dica que eu dou. Você tá com o chat GPT aberto aí? Tô tentando logar aqui, vamos brincar um pouquinho com eles aqui. Pessoal, daqui a pouco eu não sei porque o ChatGPT gosta de mim. Tem um tanto de gente que não tava conseguindo logar e eu não tive esse problema durante a semana, por causa de muita gente entrando. Tava dando, eu acho que, excesso de tráfego. Eu não tava conseguindo. Não, o meu foi por causa do e-mail. Não sei se lembra a senha. Mas, você consegue dar o share do print que eu te dei? Consigo, agora, peraí. Então, Netflix, eu espero que você esteja escutando isso, porque muito melhor que os filmes que vocês estão produzindo aí. Então, write me a 3-paragraph funny fictional story about a war between two nations, the bald and the long-haired people. E isso aqui, em segundos. Once upon a time, there were two nations, the Baldies and the Hairy Heads. The Baldies were proud people known for their shiny scalps and impressive headbutting abilities. The Hairy Heads, on the other hand, were renowned for their luxurious locks and impressive manes. Manes aqui a juba do leão. One day, a dispute broke out between the two nations over who had the superior hairstyle. The Baldies argued that their smooth heads made them more aerodynamic and therefore better fighters. The Hairy Heads countered that their flowing locks made them more intimidating on the battlefield. The disagreement quickly escalated into an all-out war, with both sides using combs as weapons and hair gel as advantage. The Baldies attempted to shave the Hairy Heads' heads, while the Hairy Heads tried to yank out the Baldies' remaining hair. In the end, however, it was the Baldies who emerged victorious. They learned to love their own hair. The Hairy Heads learned to appreciate the bald look too. And they all lived happily ever after. Brilliant. Dica, pede para responder em três parágrafos, em um parágrafo. Limita o exemplo, porque tem hora que ele começa e acho que tá em cima do palco e não para de falar, não. Eu não sabia, essa daí eu não tinha feito ainda, não. Aqui. Não, eu fiquei colocando os parâmetros fechados, eu achei essa resposta melhor. Peraí. Aí, a gente fica pensando, né? Peraí. New chat. Vamos lá. Para quem não conhece, então, nós vamos mostrar aqui agora. E daqui a pouquinho a gente vai falar para vocês se esse negócio, tão inteligente assim, que até te corrige, não vai tirar o emprego dos nossos professores de inglês, né? Vamos lá. Mr. John. Cadê? Vamos fazer um teste aqui. Eu fiquei desapontado, porque tem hora que ele é muito político. Aí ele, eu perguntei pra ele quantas capivaras, how many capybaras would it take to kill an alligator? Lá em Lagoa Santa, não sei se você já viu, tem o Alfredo, o jacaré que tá gigantão. Tá o peso de tanto capivara que ele tá comendo. E eu quero saber quantas capivaras que eles vão ter que juntar pra dar nele um couro. E ele não responde, não, capivaras não vão poder matar um jacaré. Se juntar um tanto de capivara, eles conseguem. Só não tem isso na natureza dele. Cara, eu acho ele muito político às vezes. Ó, vamos lá. Who would win a battle?
Battle com 2 T's? 2 T's. A Battle. Between. Escolhe um que eu escolho o combater. Não. É de um meme. Who would win a battle? T-Rex or a million chickens. Come on, that's an easy one. Ok. Será que foi o GT errado? Não, esse tá dando bug, é por causa de excesso de gente. Pode dar um F5 aí que eu acho que funciona. Só que vai ter que digitar de novo. Ah, eu copiei safamente. Vai. Aí, que a gente faz gravar. Quer que eu tento? Quero, tentei. Deixa eu compartilhar a tela aí. Olha, alguns dos para quem gosta de D&D, quem tiver mestrando, brilhante, arruma as campanhas todas. Explain creativity. It was a good one. Elephants in Mineirão. That was my version of it. How many elephants would fit in Mineirão? And it didn't answer. It was too political. Who would win in a fight between, what's the number? 1,000 T-Rex. T-Rexes. T-Rexes. It's like T-Rexes and 1 million chickens. Pessoal, mas vamos lá. Eles não querem que vocês fiquem sabendo dessa resposta. Acho que não. Segredo de Estado. É 8 horas, né, cara? 8h30 agora, todo mundo entrando. Pessoal, mas o que eu queria dizer? Se vocês for fazer o teste, eu queria funcionar aqui porque eu ia fazer essa brincadeira, mas depois eu ia colocar uma frase e ia pedir para corrigir a minha frase, né? Igual o John falou. Provavelmente ele iria corrigir em inglês, né? Pode corrigir para mim essa frase? Então, olha só. Essas coisas, eu estava conversando com o John, essas coisas mais diretas, banais, ele, como uma inteligência artificial que fala porrada de língua aí, ele vai estar te corrigindo a gente. E aí eu vou retornar a pergunta para o John. John, você acha que inteligências artificiais deste jeito, um dia, vão conseguir substituir, por exemplo, um professor de inglês, um curso de inglês? Às vezes o professor ruim. Não, mas eu acho que, como tudo, acho aquele equilíbrio depois de um tempo. Pode ser que no começo as pessoas sentem mais confiança para gera uma descrição do meu trabalho em inglês. E vai. Mas se a pessoa não fala inglês, como é que você sabe se a resposta foi boa? Como é que você vai conseguir calibrar a resposta adequada? Aí eu acho que só vai ter uns que vão dar certo e vai ter uns que vão virar meme. Porque vai estar umas coisas absurdas que não tem nada a ver com o que a pessoa queria. Se ele não tem a base do inglês, como é que eles vão saber se está errado ou não? Como tudo, eu acho que tecnologia, eu não sei se tem a definição certa, posso perguntar aqui, mas envolve, tipo, você facilitar alguma coisa. É alguma coisa que vai deixar a vida do humano, né, nós, mais fácil. Então, é uma ferramenta, mas igual, hoje em dia nós usamos o tijolo e cimento, você faz uma casa, né? Aí hoje em dia tem até aqueles lá pré-fabricado, que é aquele gelo, drywall, que fez uma casa. E aí, sei lá, concreto, o cimento lá, você faz uma casa. Vai durar quanto tempo? De concreto vai durar mais, que é o drywall. Tá. Mas vai durar, sei lá, 100 anos. Não tem nem ideia. 100 anos sem... vai ter uma variação, mas vamos falar 100 anos para fazer isso. Tá, então, mas tem pirâmide lá que tá em pé desde a época dos mamute, né? Deu uma treta ali. Deu uma briguinha ali na rua. Tô escutando aqui. Alguma coisa. Eu tô chegando até agora. Se não tivesse filmando, eu tava lá, de igual curioso. Último dia aqui, tá mudando. Cara, vai lá. A audiência tá curiosa, a galera vai querer saber o que tá rolando. Sério?
Tô falando sério? Ó, foi com o tio da Patrícia. Depois eu vi que sabe a história direito. Tio da Patrícia? Aparentemente. Mas já foi. Não sei os detalhes. Mas pra você ver, a tecnologia existe realmente, pode melhorar, mas vai depender das pessoas usando. Então, um programador experiente pode usar isso aqui para diminuir o tempo dele de digitando demais. Em vez dele ficar igual 90% do tempo dele digitando e 10% corrigindo, vai fazer as perguntas certas, ele vai digitar tudo, ele só vai dar a correção. Ok, pode ir. Então, vai depender da pessoa. Da mesma forma que um iniciante pode aprender a usar essa ferramenta muito bem, uma pessoa que não precisa nem ir para a faculdade mais, precisa saber disso, não, já o bot vai resolver minha vida. Aí o primeiro pepino que aparecer no emprego, eles vão me mandar embora. Exatamente. Aí, Exatamente. então, o equilíbrio vai ser alcançado depois dos anos que a gente vai ficar sabendo. Pois é, Grandão, e é por isso que eu acho que o método que você ensina, a forma que você ensina dos 3 pilares, né? E de sempre usar as coisas pessoais, diferente do Bob lá e o Ice Cream, né? Usar as coisas pessoais, isso é uma coisa que eu acho que nunca vai ser trocado, né? Você pode aprender vamos supor, você aprende vocabulário, você aprende as regras gramaticais, você treina, sabe? Eu não duvido que daqui a pouco isso daí vai estar no, tipo a Alexa também, né? Você vai falar e vai escutar, né? Eu acho que isso é questão de meses, quiçá, né? Só esse negócio aqui funcionar, porque hoje em dia está muito fácil você digitar e transformar isso em palavras, né? Em som. E você pode treinar o que for. Só que, cara, a hora que você chegar para conversar com a pessoa vai te fazer a pergunta pessoal, e se você não tiver aprendido, né? Aprendido como se comunicar com uma outra pessoa, como se comunicar mesmo, falar dos seus sentimentos, falar do que você gosta, falar daquilo que você quer fazer, dos seus desafios. Se você não aprendeu, realmente treinou, praticou, a sua base do seu inglês não é em cima daqui, você vai travar, cara. Você vai travar. Tem um monte de gente que, a pessoa fala, tem um vocabulário absurdo, sabe as regras, na hora de falar ela trava. Porque a base dela não foi construída em cima da vida dela, né? Da vivência dela. Alexa, comunica igual um humano pra mim, né? Aí Vou fazer esse teste. Mas não acho que é completamente desligado o fato de nós ter acesso a praticamente tudo que os humanos sempre conseguiram, e hoje em dia não sei qual porcentagem das pessoas reclamam de ansiedade. Ansiedade é medo da próxima, de alguma coisa que está para vir. Não sentir essa confiança. Então, pode ser outro motivo para as pessoas estar lá perdendo sono. Hoje em dia a preocupação é o contrário, né? A preocupação é estar. A gente fico feliz quando meu filho quer ir pra rua, correr, brincar com os amiguinhos, né, cara? E, pessoal, eu já tô achando que tipo, igual a geração da Liz já vão ser meio que pós-tela. Porque tem tanta tela que eles vão entender que isso é trabalho e sair da tela como lazer. Eu tô não achando é mais novidade, que vai ter uma certa... Interessante mesmo, não é mais tão novidade, né? Igual era pra gente, né? Mas eu também acho isso, cara, que tecnologia sempre vai ser pra melhorar. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar. Usem, pô, você viu o John aí, cara? Olha só. Cara, por isso que eu tô falando, nós estamos aqui no podcast, mas eu acho esse cara muito foda. O cara conversando com o aluno e falando, não, usa o chat GPT para fazer o e-mail lá. É isso, pessoal, é abraçar a tecnologia, saber que você vai utilizar a tecnologia, mas não achar que aquilo ali, pelo menos não por hora, né, não da forma como se mostra agora, vai substituir você falar de si mesmo. Né? Porque o dia que uma IA conseguir substituir 100% do ser humano, aí, cara, nós estamos falando aí de outra revolução tecnológica, que é as histórias. Aí Hollywood você começa com Hollywood, né, cara? Aí o Charlie Brooker e o Black Mirror. Eu não vi ainda o Black Mirror, hein, cara. Tem que assistir. É na Netflix? Então, tá na Netflix, mas até onde eu lembro de antes antes de ser, não sei como é que é, eu acho que tem uma empresa no meio entre o criador, Charlie Brooker, e a Netflix, que tá com os direitos, aí deu briga, então acho que não vai poder dar continuidade ao Black Mirror, e eles vão ter que fazer outra coisa similar. Mas ele pega uma tecnologia, joga lá pro máximo, fala como é que isso vai dar errado,
E o mais legal que eu acho é que aí segue a história de alguém, o cotidiano de alguém. No, tipo, já te joga no meio desse mundo, já com uma pessoa normal, um João ali da esquina ali, vivendo nesse mundo aí. Entendi. Aí é doido. Meu challenge of the week é isso aí, para meus alunos. Então, faz o seu Black Mirror episode com isso aí. Como é que funciona? Excelente. Grande John, cara, sobre tecnologias, temos alguma tecnologia que você acha que aprende aí? A gente conversou um pouco antes, né, sobre fazer a tradução, botar a pessoa fazer a tradução. E, pessoal, isso não é fluência, né? A gente está aqui atrás da fluência, não da passar uma informação, né? Ah, não, eu quero viajar para os Estados Unidos, eu tenho um tradutor aqui, eu vou falar e vai falar. E vamos lá, imagina, quem que tem tempo para alguma coisa hoje? Vamos colocar no papel da pessoa. Você está andando, a gente está falando de ChatGPT aqui, escrito, ar-condicionado, problema, tranquilo, pode ali escrever, está com tempo. Agora imagina, você andando, indo para o trabalho, alguma coisa assim, com sua família, chega uma pessoa completamente estranha, né? E aí chega com assim, falando, aí vai, eu vou botar uma língua bem doida aqui, né? Aí, pô, fala uma parada muito louca no celular, coloca no seu ouvido, você vai assustar, né? Ou então, às vezes, ela quer uma informação mais longa e você vai ficar esperando ela falar, passar para você, falar para você. Cara, vamos lá, você também não vai querer incomodar as pessoas dos outros países. Você vai para o país da outra pessoa para poder incomodar ela lá? Segundo, entrevista de emprego. Eu duvido que entrevista de emprego você vai poder usar um chat GPT, você vai utilizar o celular. Tell me about you. What do you do? Aí, caraca, né? Não dá, pessoal, não dá. Vamos lá. Pelo menos a sociedade. Eu tenho uma visão aqui, pelo menos nos próximos 20 anos, tô chutando. Quem sou eu? De onde é que você tirou isso? Do Coelho. Se você, nos próximos 20 anos aí, ainda não vai ser permitido isso daí. Pode ser que lá na frente não se cobre mais a pessoas inscritas. Eu imagino que daqui a alguns anos não se cobre mais a pessoa, às vezes, até saber escrever exatamente, que a computação vai trocar tudo. Mas para agora, essa realidade que a gente vive, ainda não tem jeito, né? Você depender 100% da tecnologia. Ela é um acessório, não pode ser sua muleta. Então tem que aprender, tem que treinar. Né? Existem diversas formas para isso. E, grande, pensando nessa parada das tecnologias, você conhece mais alguma outra coisa assim que facilita o aprendizado? Tem, por exemplo, a gente já falou do closed caption, né? Das legendas automáticas, que às vezes para entender. Tem os tradutores. Quando você fala de ferramenta, você está falando de coisa tecnológica? Tecnológica. Quando você vai pensar, eu vou te falar uma coisa sobre tecnologia, que é a minha área também, né? E as pessoas às vezes chamam, por exemplo, um celular é uma tecnologia. Cara, não é. Quer dizer, as pessoas tratam de forma errada, né? Hoje em dia elas chamam isso é semântica, tá? Semântica, só uma curiosidade aí pra vida. As pessoas tratam coisas eletrônicas como tecnologia, né? Então, tipo assim, estou com um smartwatch. O smartwatch é tecnologia. Não, é um eletrônico. Tecnologia foi quando ele foi lançado. Né? Tecnologia de ponta, tá? Tudo é tecnologia. Isso aqui, ó. Isso aqui, se eu vou pensar, eu fudendo aqui a parada. Esse negocinho de apertar essa rosca aqui é uma tecnologia. É uma tecnologia. Há alguns anos atrás, sei lá, 100 anos atrás, não existia essa parada aqui. Peraí, que ficou apitando aqui. Começou tudo quando alguém conseguiu fazer uma fogueirinha. A primeira vez que a pessoa inventou a roda é uma tecnologia do carro, é uma tecnologia. Né? Só que o pessoal hoje virou sinônimo de coisa eletrônica, né? Coisa que é eletrônica. Sim, com certeza eu penso em coisa de eletrônica. Eu já penso mais assim, cara, falou em tecnologia, é alguma coisa disruptiva, uma coisa nova, né, que está aparecendo. Então, e nesse ponto que eu te chamei, né? Eu sei que eletrônicos tem aplicativo que você pode treinar. E falar nisso, cara, agora que eu tô pensando aqui, esse chat GPT vai falir esses aplicativos, né, cara? Esse aplicativo basicão de como falar passarinho em inglês, bird. O que você acha disso daí, cara? Você já viu esses aplicativos? Tipo Duolingo? Isso, Duolingo, Babel. Eu faço francês em Babel, da Babel. Eu acho legal, cara. Tô aprendendo uns pouquinho. Como é que tá seu francês? Me fala que o Messi é melhor que o Mbappé em francês. Cara, não, eu sei me apresentar, falar que a maçã é vermelha, umas paradas assim. Je ne parle pas. Croissant? O que eu aprendi a falar que se for pra França tem que falar je ne parle pas français, je ne parle anglais. Aí eu vou fazer assim. Não, então,
Porque na França, o que o pessoal falou? Se você chega falando inglês, Sim. eles ficam putos. Então a primeira coisa que eu aprendi, eu não falo francês, eu falo inglês. Podemos falar inglês? Eu Entendeu? escutei uma variação dessa. Ah. Que falam francês com sotaque bruto. Eles, não, English. Aí eles mesmo. Aí eu, Jorge. não. English, please. Essa vez é maneiro. Massacrando nossa língua. O que você acha aí, Também John, dessas outra tecnologias aí? De Duolingo, aplicativos? É aquela questão do melhor cardio. Então, eu acho que eu já zoei isso com você, qual que é o melhor cardio, o que você vai fazer. Então, se você sente que isso é algo que você vai fazer com prazer, que você vai poder depois falar o que isso te acrescentou, ótimo. Essa segunda parte é importante também, porque às vezes uma coisa é tão fácil que é confortável, você não tá aprendendo, não, melhorando, não, se esse é o seu propósito. Eu sou a favor dos estímulos novos. Se você fez uma coisa algumas vezes, ou você dificulta, ou você muda. Ou você acha alguma coisa. Não sei se é porque eu passo muito tempo na academia. Então é progressive overload. Então, você aumenta a carga, a repetição ou o estilo do exercício. Mas é a mesma ideia. Então você tem as quatro habilidades que você tem que treinar, né? Reading, speaking, listening, writing. Para mim, um treino completo, talvez, vamos dizer, semanal, seria você pelo menos incluir um pouco de cada. Obviamente, você pode puxar o que é mais importante. Eu, John, sempre vou indicar um tiquinho a mais do speaking. O speaking, obviamente, o listening em conjunto. E, então, já vai o aviso. Galera, eu já falei, já zoei que eu quero fazer uma camisa que a vida não tem legenda, porque o listening, o brasileiro, eu tenho a impressão que lê muito rápido, por causa dessas séries e tal, mas o listening eu vejo que às vezes os alunos que comunicam bem, seu deles, um texto lê bem, mas às vezes no listening, peraí, pode repetir, não entendi, deixa eu ver de novo. E eu desconfio que é por causa do que você estava falando da muleta, nesse caso que é a legenda. Então, galera, abre espaço para você não entender tudo. Põe só em inglês, começa com pouco. Eu te dou um exemplo, igual aquela série tipo Brooklyn Nine-Nine. Sim. É só um exemplo, porque eu sei que ele tem uma cena completa antes. Sabe? Antes de antes de começar. Então, ok, começa com isso aí. Assiste uma cena, 2 minutos, 3 minutos, sem legenda. Começa por aí. Depois, você já sabe o que o Holt, o Peralta vão falar, os personagens. Aí, até se você perder a palavra, você mais ou menos sabe o propósito do personagem. Então, você consegue meio que preencher as partes que você errou uma palavra ou não. E isso daí é o aprendizagem. Isso daí é aquela falha lá do músico na academia. São esses daí. Peraí, não sei. Mas eu consegui deduzir. Se você quiser, vai lá, volta 15 segundos. Eu sei que o YouTube você clica 2 vezes. Eu aprendi isso outro dia. Vai 10 segundos. Você faz assim, dá 10, 15 segundos pra trás. Eu acho que Netflix tem um botão também. Enquanto isso, a Liz já deve saber fazer isso, né, cara? Tá com quantos anos? Indo pra 3. Indo pra 3, com certeza você já sabe fazer isso, né, cara? Outro dia deu um ódio. Eu fui no banheiro, ela mexendo no meu notebook, ela fez, tipo, alguma barra sumir. Aí eu já conseguindo voltar o negócio. É foda. Mas, ela cara, já deletou metade de um PDF uma vez. Aí eu não reparei, salvei, depois quando eu fui ver. Sério, cara. Pra quem não sabe, a gente fala de PDF. Cara, PDF é o ouro aqui dos alunos, né? Do John. E esse ano tá mais doido. Cara, tá muito bom, sempre evoluindo. A gente fala PDF porque é um PDF, né? Então, quando você vai pra escola. Você nome melhor, né? Pois é, depois nós vamos conversar sobre isso. Quando eu tava montando aqui os negocinhos aqui, eu tava pensando nisso também. Jogando os PDF lá pro curso, colocando. The Bacon, todo mundo gosta, menos você. The Bacon. Bacon. The French fries. Alguma coisa. Nossa, me dá um pouco desses French fries aí. Todo mundo vai estudar. Então, tipo assim, quando você vai pra escola, né, para um curso de inglês, você ganha um livro lá pra você acompanhar, porque tem o reading, tem o writing também, né?
E aí, para os alunos do John, toda semana tem atividades, lá no curso online também tem as atividades, né? Para cada aula tem o PDF. Cara, e esse PDF é incrível. Não é aquele negocinho que você via para quem já fez aí essas escolas atrás, não é muito legal. Qualquer dia vou dar uma aula aqui com o seu PDF, né, John? Acho legal, né? Para o pessoal poder acessar aqui no podcast, a gente conversar um pouquinho, comentar. Acho que é interessante. Tá. Enquanto eu tô mexendo, tá em formato Word, mas aqui. Só o rapidão. Episode 2, segunda semana. Help It, Help You. Um ponto a mais para os alunos que decifrar as coisas, essas pequenas coisas. Aí eu tô criando o que eu quero, eu posso dar os tipos que eu quero. Então, sempre tem uma referência a alguma coisa. Vou deixar isso para vocês descobrir. Introduction, onde que você começa aquela ligar o cérebro para o inglês. Tá, eu vou ver isso. Por exemplo, essa primeira parte aqui foi o ChatGPT que escreveu para mim. Ah, é? Eu botei ele para escrever igual. Aí eu fui cutucando ele para fazer mais parecido um pouco, mas foi. Foi parecido. Ou os memes aí, né? Para quebrar a graça. Legal. Mostra tudo não, Joe. Mostra tudo não. Aí, ó. Não. Big question. ChatGPT. Warm up, umas coisas. Sempre tem uns links para te mandar para extra work. Lembrando, é a frase que eu mais falo para os meus alunos sobre isso. Você não tem obrigação de fazer tudo, você tem obrigação de fazer algo. Acho que aqui encaixa. Objective 2, cada objective é um exercício. Conversation starters. Isso aí, como todo mundo sabe, eu prego a importância de você ter um colega. Então, isso aqui é o jeito de você começar a pessoa a treinar. O nome surgiu porque eu tinha um ódio quando eu mudei para o Brasil e as pessoas falam inglês. Então é muito mais jogo se já começar com a pergunta. Are there any jobs that AI will never be able to do better than you? Você já começa com a pergunta que a pessoa vai responder em inglês. É melhor, confia. Os vocab, quando tem umas palavras que estava tendo dificuldade. O challenge. O challenge normalmente é um pouco creative English, um pouco mais criativo. Aqui foi para criar um episódio de Black Mirror. Legal. Excelente. Cara, e você tocou no assunto que era... Eu estava tentando lembrar o que eu ia falar, você falou, eu lembrei. Que a gente, para encerrar aqui, falando a gente falando de tecnologia, né? E recentemente você falou aquela questão de liberdade e facilidade, né? Foi numa reunião que a gente estava tendo, não foi podcast, lembra? Até você falou assim, as pessoas gostam de liberdade? Então beleza, vamos jogar um jogo. Joga aí. Vamos jogar um jogo, joga aí, ué. Tipo assim, cara, como assim, que jogo? Não, a gente gosta de um direcionamento. E eu acho que a tecnologia é tudo com isso, né? Tem muito a ver com isso. Com o nível de facilidade. E linka diretamente com o que você falou. A tecnologia ela foi feita para facilitar as coisas na nossa vida. Não fazer as coisas por nós. Certo? Sim. Uma das coisas que serão substituídas, sim. Cara, mas uma coisa que a tecnologia, até inventarem a tecnologia, pelo menos do Matrix, ainda desenvolvimento pessoal ainda não vai ser. Cara, aprender, guardar no cérebro, acredito que se algum dia chegar lá, ainda vai demorar um pouquinho. Então, se você está falando assim, para que eu vou estudar inglês, a tecnologia daqui a pouco vai tudo fazer, cara, não cai nessa, não vai dar certo. Ela tá para facilitar, é para usar. A gente vê que um professor de inglês usando inteligência artificial para fazer algo legal para os alunos, né, ensinando uma aluna como usar para fazer inglês, né, porque a gente sabe, ele sabe que isso daí não vai substituir a sua necessidade de se esforçar nisso daí. Coloca o ChatGPT para te ajudar a dormir bem, cuidar dos seus filhos, te evoluir na vida, ir para academia para você, vamos ver se vai funcionar. Exatamente. Quando alguém te xingar lá nos Estados Unidos, se você quiser xingar alguém no trânsito lá que te fechou, né? Tu vai lá, manda esse filho da mãe. Não, ele não pode ofender. Não pode? Ele não faz nada ofensivo. Excelente. Beleza, pessoal, enquanto o John vai pensando na nossa... Fala inglês, né? A gente gosta, cara. Por isso que a gente sempre encerra aqui com você falando inglês. A gente gosta de escutar o americano falando inglês. Fala inglês. Enquanto ele vai preparando, então, a despedida de vocês, gostaria de agradecer. Essa mensagem, tá? Pelo menos da minha parte, tem que passar para vocês. É para facilitar. ChatGPT, vai lá, brinca, zoa, utiliza para te ajudar, utiliza para usar muita coisa, né? Acho que a tecnologia tá aí para ser utilizada. Mas, cara, trocar
Não vai. E se você discorda, se você acha que vai trocar, deixa aqui nos comentários. Por quê? Por quê? Não vai dizer assim. You disagree? Coloca por que você acha que vai substituir. Né? E a gente vai iniciar um debate aí, tentando entender se você tá certo. Pode ser que você esteja certo, não? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E deixa aí nossas despedidas com o grande tchau. Team, this is a great example of pillar number 3. What's new? I'm not saying that every single week I'm going to chat GPT and get my English perfect, but it's something new, it's something fun, it's something different, it's something that challenges you to be creative, and all of those ingredients do add to an improvement in your English. Test it out. Worst comes to worst, it's going to say, no, I can't answer that. But I found some fun answers, and I'm sure you will find fun answers for you. Whatever you find entertaining, whatever you find interesting, whatever you need, find that problem that you think it can help you with. See if it can. But like we said, it will never be a substitute for real learning, for internalizing things. Even though we often want external things. Oh, I need a new phone. Oh, I want a giant TV and a cool car and all these different things. At the end of the day, they're all internal. It's about your personal achievements, your growth, and where you can get to. So don't forget the human aspect. It can't beat us at that, and have some fun. All right, team? That's it. See ya. See you in class. We're back with an Easter egg after the credits. Yes, Thor will be in our next podcast. So, tô zoando só para despedir desse visual. O último dia nesse apartamento, estamos cascando fora. Expression League, tem que achar uma gente fala cascando fora. Getting out of Dodge, pior que eu lembrei. Getting out of Dodge. Mas, então, se vocês tiverem algumas ideias para o novo cenário, o novo visual, let me know. All right, team? Thanks. And next week we will be in an old apartment, but it'll be new for you guys, new for the podcast. So, isso aí, galera. See you. Até mais.